Em um estúdio intimista, com iluminação suave e uma plateia neutra, Pedro Bial se prepara para mais uma edição de seu programa Conversa com Bial. Conhecido por sua habilidade em conduzir entrevistas profundas e instigantes, Bial, jornalista, escritor e apresentador renomado, tem uma carreira que abrange desde a cobertura de guerras como correspondente internacional até a apresentação de programas icônicos da televisão brasileira, como o Fantástico e o Big Brother Brasil. Seu estilo único de entrevistar combina perspicácia jornalística com sensibilidade poética, criando um ambiente propício para debates acalorados e revelações pessoais. Nesta noite, o convidado é Nicolas Ferreira, jovem deputado federal por Minas Gerais, filiado ao Partido Liberal, PL. Nascido em 1996, em Belo Horizonte, Ferreira ganhou destaque nacional ao ser eleito o deputado federal mais votado do Brasil nas eleições de 2022, com quase 1.500.000 votos, tornando-se também o mais votado da história de Minas Gerais. Autodeclarado cristão conservador e entusiasta do armamento civil, Nicolas é uma figura polarizadora na política brasileira contemporânea. Sua atuação é marcada por discursos contundentes e presença constante nas redes sociais, onde aborda temas como família, religião e liberdade de expressão. O tema central da entrevista é a recente decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que declarou a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, impedindo-o de concorrer nas eleições de 2026. A decisão gerou debates acalorados em todo o país, com acusações de injustiça e manipulação política. Nicolas Ferreira, conhecido por seu apoio fervoroso a Bolsonaro, posicionou-se publicamente contra a decisão do TSE, argumentando que se trata de uma manobra para afastar a direita do cenário político e que a vontade popular está sendo desrespeitada. À medida que a plateia se acomoda, percebe-se uma atmosfera de expectativa no ar. Embora inicialmente neutra, a audiência é composta por cidadãos interessados no futuro político do país, muitos dos quais acompanham de perto as movimentações políticas e jurídicas que têm moldado o cenário nacional. O estúdio, com sua ambientação acolhedora, contrasta com a intensidade do tema a ser discutido, prometendo uma conversa que mesclará momentos de tensão e reflexão. Pedro Bial inicia o programa com sua habitual eloquência, contextualizando os recentes acontecimentos políticos e apresentando seu convidado. Com um sorriso cordial, ele dá as boas-vindas a Nicolas Ferreira, destacando sua ascensão meteórica na política e sua influência entre os jovens conservadores. Nicolas, trajando um terno sóbrio, retribui o cumprimento com um aceno de cabeça, demonstrando confiança e prontidão para o debate que se seguirá. A conversa começa com Bial questionando Nicolas sobre sua visão a respeito da decisão do TSE. O deputado não hesita em expressar sua indignação, classificando a medida como uma tentativa clara de silenciar a oposição e manipular o processo democrático. Ele argumenta que a inelegibilidade de Bolsonaro não reflete a vontade do povo brasileiro, que, segundo ele, deseja ver o ex-presidente novamente candidato em 2026. Nicolas menciona pesquisas internas e manifestações populares como evidências desse clamor público, enfatizando que a democracia está sendo ameaçada por decisões judiciais que desconsideram a soberania popular. Pedro Bial, mantendo sua postura imparcial, contrapõe com questionamentos sobre as razões que levaram o TSE a tomar tal decisão, mencionando acusações de irregularidades e ataques às instituições democráticas durante o mandato de Bolsonaro. Nicolas rebate, afirmando que muitas das acusações são infundadas ou exageradas, fruto de uma perseguição política orquestrada por setores que não aceitam a agenda conservadora implementada nos últimos anos. Ele destaca que, durante o governo Bolsonaro, houve avanços significativos em áreas como economia e segurança pública, e que a tentativa de afastá-lo das próximas eleições
É uma afronta aos eleitores que aprovaram essas políticas. À medida que o debate avança, a plateia inicialmente neutra começa a demonstrar reações mais visíveis. Alguns espectadores assentem em concordância com os argumentos de Nicolas, enquanto outros murmuram em desaprovação. A dinâmica entre o apresentador e o convidado torna-se mais intensa, com Bial desafiando Nicolas a fornecer evidências concretas de suas alegações e a explicar como pretende defender a democracia enquanto questiona decisões de instituições legalmente constituídas. Nicolas, por sua vez, mantém-se firme em suas posições, argumentando que questionar decisões judiciais faz parte do exercício democrático e que a verdadeira ameaça à democracia é impedir que candidatos populares concorram em eleições livres. Ele enfatiza que a volta da direita ao poder é essencial para retomar o crescimento econômico e atrair investimentos estrangeiros, criando empregos e melhorando a qualidade de vida dos brasileiros. Com o debate aquecido, Nicolas Ferreira intensifica suas críticas à decisão do TSE, argumentando que a inelegibilidade de Jair Bolsonaro representa um ataque direto à democracia. Ele destaca que milhões de brasileiros votaram no ex-presidente e que uma parcela significativa da população se sente lesada pela decisão judicial. Isso não é apenas sobre Bolsonaro, mas sobre a vontade do povo sendo desrespeitada, afirma com firmeza Pedro Bial, mantendo sua postura de mediador. Questiona se a decisão do TSE não estaria embasada em provas concretas de irregularidades. Nicolas, por sua vez, rebate dizendo que as instituições brasileiras têm sido instrumentalizadas para um projeto político específico. O que está acontecendo é uma perseguição. Querem impedir Bolsonaro de concorrer porque sabem que ele tem apoio popular, argumenta o deputado, levando parte da plateia a reagir com aplausos discretos. O debate segue para a questão econômica, e Nicolas Ferreira enfatiza que a volta da direita ao poder é essencial para atrair investimentos estrangeiros e fortalecer o mercado de trabalho. Empresas estão deixando o Brasil devido à insegurança jurídica e à instabilidade política. Com um governo conservador, teremos confiança e previsibilidade econômica, o que significa mais empregos para os brasileiros, explica. Bial, buscando aprofundar o debate, questiona quais são as estratégias concretas para reverter o cenário atual. Nicolas responde citando propostas de desoneração fiscal, incentivo ao empreendedorismo e um corte nos gastos públicos ineficientes. Precisamos diminuir a carga tributária para que os empresários voltem a investir no Brasil, defende. O clima no estúdio se intensifica quando Nicolas afirma que muitos eleitores que votaram em Lula já demonstram arrependimento. Ele menciona pesquisas e depoimentos de trabalhadores insatisfeitos com a estagnação econômica. As promessas de campanha não estão sendo cumpridas e a população sente isso na pele, diz. Pedro Bial, atento ao impacto das declarações, questiona se o Brasil não estaria enfrentando desafios globais que influenciam diretamente na economia. Nicolas reconhece os desafios externos, mas reforça que a solução está na adoção de políticas internas mais favoráveis ao livre mercado. Precisamos de um governo que facilite a vida de quem quer produzir, e não que crie barreiras burocráticas, complementa. Conforme o debate avança, a plateia, que começou neutra, agora se divide entre aplausos e expressões de ceticismo. O embate entre apresentador e convidado se torna mais intenso, e Nicolas se destaca por suas respostas afiadas e argumentações embasadas. Bial menciona o atual ambiente político do Brasil e questiona se Nicolas acredita que o país conseguiria se unificar politicamente, dado o clima de polarização extrema. O deputado reflete por um momento e responde: o Brasil precisa de lideranças fortes e comprometidas com o bem do povo. A esquerda tenta dividir o país entre ricos e pobres, entre opressores e oprimidos. Mas o que precisamos é de um governo que una a população em torno de valores comuns, como a liberdade, a segurança e o crescimento econômico.
A atenção no estúdio aumenta quando Nicolas levanta questões sobre a gestão petista e as denúncias de corrupção ao longo dos anos. Nós precisamos lembrar do que aconteceu em governos passados. Quem fala em democracia precisa também lembrar que a corrupção destrói a confiança do povo nas instituições, dispara Nicolas, arrancando uma salva de palmas de parte da plateia. O bloco se encaminha para o final com Pedro Bial perguntando: "Você acredita que Bolsonaro será candidato em 2026 apesar de tudo?" Nicolas sorri confiante antes de responder: "O povo quer Bolsonaro de volta. E a voz do povo é soberana. A história ainda está sendo escrita." Com isso, o estúdio se enche de murmúrios e reações divididas, mostrando que o debate ainda está longe de um consenso, mas sem dúvida deixou suas marcas na noite. O debate chega ao seu momento final, e a tensão no estúdio é palpável. Pedro Bial, com seu tom característico de serenidade, lança uma última pergunta a Nicolas Ferreira. Diante de tudo, Dilma, no que discutimos aqui hoje, qual a sua mensagem final para aqueles que ainda têm dúvidas sobre o futuro político do Brasil? Nicolas respira fundo e responde com firmeza: "O Brasil está em um momento crítico. As instituições que deveriam proteger a democracia estão sendo usadas para calar aqueles que pensam diferente. Mas o povo brasileiro já mostrou, em diversas ocasiões, que não aceita ser governado por meio do medo e da censura. O que queremos é liberdade, crescimento econômico e um governo que respeite a vontade popular. Bolsonaro representa isso para milhões de brasileiros. A história ainda está sendo escrita, e tenho certeza de que o Brasil voltará a trilhar o caminho da prosperidade." A plateia reage de maneira mista. Alguns aplaudem entusiasmados, enquanto outros sussurram entre si. Bial, percebendo o impacto do discurso, encerra a entrevista com um tom diplomático. Independentemente das posições políticas, o importante é mantermos o debate aberto e respeitoso. O Brasil ainda tem muito a discutir e a decidir. Com isso, as luzes do estúdio começam a se apagar lentamente enquanto a plateia se dispersa. O clima de incerteza política permanece, mas uma coisa é clara: a discussão está longe de acabar. O futuro político do Brasil segue sendo um tema aberto, e as próximas eleições prometem ser um dos momentos mais decisivos da história recente do país.